Mas agora eu quero tratar do nosso tema de hoje, o Evangelho desse dia, que nos mostra um momento de grande tensão na caminhada de Jesus. Ele já era visto como uma ameaça pelas autoridades religiosas que planejavam prendê-lo. Mas mesmo diante da oposição, Jesus não se esconde, não esconde ali da sua missão. Ele segue em frente proclamando a verdade, mesmo sabendo os riscos que corria. Para ajudar a gente a entender essa mensagem, recebo aqui no estúdio hoje para o nosso café da manhã o padre Jadeilson Santos. Um ótimo dia, sua bênção. Bom dia, Will, que Deus abençoe. Pode ficar à vontade. Padre que fez aniversário ontem, teve muitas comemorações. Não tem o bolo aqui, mas tem o pão de queijo. Pode ficar à vontade, tá? Ótimo. Padre, então, o evangelho de hoje nos mostra que Jesus sabia, do perigo que rondava, mas ele mesmo assim não teve medo, não deixou de cumprir a sua missão, a missão para a qual foi enviado. Queria que o senhor nos ajudasse a entender qual que é a mensagem principal que a gente pode extrair desse evangelho dessa sexta-feira. Wilker, durante toda essa semana nós temos acompanhado a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, que nos mostra este embate que acontece entre Jesus, os fariseus e, de maneira especial, durante toda essa semana, com os judeus. Por quê? Porque eles viam Jesus como alguém que era contra a lei, alguém que estava ali tentando levar outras pessoas a desobedecer à lei. E eles então começam a seguir Jesus, não porque acreditavam que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, mas para pegar Jesus em alguma falha, em algum ato falho, para condená-lo, para matá-lo. Mas Jesus tem convicção da sua missão, de levar as pessoas a uma experiência com a verdade que liberta e que salva. Por isso que ele não teme em nenhum momento, porque a vontade do Pai é que Jesus, de fato, possa salvar a todos nós. E isso se dá por um encontro com Jesus, um encontro com a palavra, com o Verbo que se faz carne e habita no meio de nós. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que quando nós nos encontramos com essa palavra, que é a palavra da verdade, a palavra da vida, Jesus é vida. Nós nos somos libertados, nós somos, de fato, livres de tudo aquilo que nos aprisiona. Nós vemos que os judeus e os mestres da lei estavam presos à lei. Só que se nós a palavra, né? O senhor já mencionou aqui em outra ocasião, inclusive, que a palavra, ela é letra morta, letra morta. Se a gente não agir... Exato. E Jesus põe vida sobre essa letra, sobre a palavra. Então, é essa experiência que Jesus tenta nos conduzir. E o que essa experiência nos ensina sobre fidelidade à missão e também sobre coragem? Durante essa semana, Jesus tem falado muito. Eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade do Pai. E aqui nós vemos um ato de fidelidade. Em nenhum momento Jesus colocou os planos dele em primeiro lugar. Ele se deixou conduzir pela vontade do Pai. De que forma? Aí nós vamos observar que ele rezava, ele saía, se retirava para um lugar à parte, para escutar o que Deus tinha a falar, o que o Pai queria que ele realizasse. Então, as obras que ele realiza, nas obras que ele realiza, nós vemos a vontade e o querer de Deus entre nós. Então, esse é o primeiro aspecto, fidelidade à vontade de Deus. Mas para fazer a vontade de Deus, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. E talvez essa seja a nossa grande inquietação. Mas, meu Deus, qual é a tua vontade em minha vida, diante de algo concreto? E aí, nós precisamos ter intimidade com Deus. Deus precisa ser próximo a nós. Por exemplo, se eu e você não somos próximos, dificilmente você vai saber os meus gostos, as minhas ideias. Quando nós somos próximos, o que acontece? Às vezes eu nem preciso dizer nada para você, você já sabe, porque você me conhece. Então, essa intimidade que precisa existir entre nós e Deus. Deus não pode ser alguém estranho a mim. E como que eu alcanço essa intimidade com Deus? Pela oração, pela amizade. Eu acredito que Deus é interessante porque muitas vezes nós colocamos Deus muito, muito distante de nós. E a lógica de Deus é diferente. Veja, Ele sendo Deus, se aproxima de nós. Vem ao nosso encontro por meio do seu Filho.
Então Deus não é um Deus distante, é um Deus próximo. E de que forma eu falo com Deus, eu crio essa intimidade? Escuta da palavra, Eucaristia, a vida sacramental, ela vai nos aproximando de Deus. Porque são os sacramentos, eles aquecem o nosso coração, nos aproximando desse grande mistério. Claro, nós não conseguimos compreender o mistério, porque se compreendêssemos em sua totalidade, o mistério deixaria de ser mistério, né? Mas os sacramentos, eles vão nos aproximando. E cada vez que nós vamos nos aproximando do mistério, ele vai se revelando a nós e, ao mesmo tempo, nós vamos desejando conhecer mais esse mistério. Perfeito. Então, e nos dias atuais, ainda é preciso ter coragem para ser fiel à missão, para ser fiel à vontade de Deus na nossa vida? Porque o que a gente entende observando esse evangelho de hoje é que Jesus foi contraditório ao que era praticado naquela época. Hoje, a gente ainda também precisa ter coragem para fazer isso? Sim, sim. Eu acho que nós precisamos compreender que estar seguindo os passos de Jesus, às vezes as pessoas dizem assim, não vou para a igreja não, porque na igreja a gente vai encontrar dificuldades, desafios, tem pessoas que são assim, tem pessoas que são desse jeito. Claro, o ser humano ele é contraditório, né? Mas é preciso ter coragem para testemunhar. Ontem o Evangelho falava sobre o testemunho. Jesus testemunhou o Pai. E nós somos convidados a também testemunhar. E para isso tem que ter coragem de enfrentar, de ser perseguido, de ser caluniado, como Jesus foi, de enfrentar as forças contrárias. Mas para isso exige também, Wilker, convicção. Não dá para a gente querer enfrentar algo sem ter convicção. Não, a gente precisa ter convicção. Por que Jesus enfrentou tudo isso? Porque ele tinha convicção que não era a vontade dele, era um projeto maior. Ele tinha certeza do que estava fazendo. Ele tinha certeza do que estava fazendo, exatamente. Então, para isso, a gente precisa ter clareza, né? De que lado eu estou. Eu acho que muitas vezes o que mais pesa na nossa vida é a gente fica em cima do muro. Ora a gente faz a nossa vontade, ora a gente faz a vontade de Deus, ora a gente faz a vontade as coisas do mundo, depois a gente volta para fazer as coisas de Deus, e aí a gente fica querendo agradar dois senhores. Isso não dá certo de forma alguma, né? Ontem, inclusive, o padre Marco Aurélio falou sobre isso, que seguir esse caminho de fé implica necessariamente em tomar uma decisão, não ficar em cima do muro, como o senhor está dizendo. E o problema é que para a gente tomar uma decisão, a gente precisa ter coragem, porque toda decisão exige a renúncia de algo. E assumir as consequências, né? Que vão vir. Que vão vir. É nítidos. Quando nós nos posicionamos em favor de algo, e aí em algo como concreto, como diz o Evangelho, é claro que nós vamos incomodar, né? Tem até um cântico de comunhão que diz isso. Comungar é fazer incomodar. Incomodar por quê? Nós estamos fazendo mal? Não. Nós vamos incomodar as realidades escuras, as realidades de treva, as realidades de divisão, de desunião. Por exemplo, numa realidade ou num contexto onde não há perdão e eu exerço o perdão, eu começo a incomodar os outros. Nossa, ele conseguiu fazer isso? E aí você acabou incomodando o outro, porque você disse, você também consegue. Então perceba que a nossa ação de fidelidade, de coragem de enfrentar, porque eu poderia muito bem, já que aqui ninguém perdoa, eu também não vou perdoar. É muito mais fácil, né? Muito mais confortável. Não é? É muito mais confortável nós nos adequarmos a uma realidade de comodismo do que nós enfrentarmos o comodismo e dizer, não, eu vou ser diferente. Mesmo que todos me olhem assim, estranho, né? Mas eu vou ser diferente. Maravilha. Por que as pessoas tinham tanta dificuldade para reconhecer Jesus como Messias? Porque a gente hoje olha para a obra de Cristo e a gente vê de forma muito clara. Eu imagino aquelas pessoas vendo Jesus agindo, vendo Jesus falar, ouvindo o que ele tinha a dizer. Por que essas pessoas não conseguiam enxergar aquilo que estava diante delas? Porque, Wilker, eles tinham uma concepção de um Messias triunfalista, de um Messias que iria... chegaria como um grande rei. Como um grande rei, que iria manter
né, todo o status, toda a estrutura social, política e religiosa de sua época. E aí nós vemos que Jesus faz um caminho inverso, né? Ele vem, primeiro, de uma forma escandalosa, porque ele nasce numa manjedoura. Então imagine, para aqueles que esperavam o Messias, que nasceria num berço de ouro, ver o Messias nascer em uma manjedoura, na pobreza, junto aos pobres. Então é um escândalo. E depois, imagine, existem várias cenas, né, que elucidam a imagem do Messias revelado em Jesus. Quando ele entra lá em Jerusalém, que nós vamos ver lá no Domingo de Ramos, quando ele entra em Jerusalém em cima do jumento. Então veja, um animal que representava os pobres, não era uma grande carruagem. O lava-pés, quando ele tira as vestes, coloca o avental e vai lavar os pés dos discípulos. Então, nós vamos percebendo que Jesus vai invertendo a lógica vigente. E isso incomodou. Porque estava desagradando poderosos, os mestres da lei, pessoas que tinham ali arrogantemente, entre aspas, o poder de arrebanhar aquela multidão. E Jesus começou a fazer isso, então. Exato. Mas Jesus fez isso em prol de quê? E aí é onde está. Ele fez isso em prol da vida daqueles que estavam doentes. Foi o que aconteceu com o paralítico lá. Tantos anos doente ali na margem da piscina e ninguém foi capaz de ajudá-lo. E aí vem Jesus contradizendo toda a lógica, né, de comodismo daqueles que, não, ele já é doente, já está aí muitos anos, não tem jeito. E aí Jesus vem e devolve a vida àquele homem. Então, às vezes nós precisamos ter essa coragem. Porque sempre foi assim, porque é desse jeito. E a gente, às vezes, se esquiva de enfrentar a realidade e transformá-la. Maravilha. Para a gente finalizar, mencionando agora esse período quaresmal, acho que é um período em que a gente fica mais voltado à oração, mais voltado às coisas de Deus. Como é que a gente pode aproveitar esse momento agora para fortalecer a nossa fé, para garantir mais fidelidade à nossa missão, para adquirir essa coragem que a gente está tratando aqui hoje? O que eu posso incorporar nas minhas orações para tentar seguir esse caminho que o Evangelho de hoje nos propõe? Wilke, nós sabemos que nós precisamos ter uma coisa que se chama disciplina. Na nossa vida, se nós não temos disciplina, isso é em tudo, no trabalho, no relacionamento com as pessoas, se nós não organizarmos a nossa vida para vivenciar todas as coisas, então a gente acaba se perdendo. Então, a Quaresma é esse tempo de nos perguntarmos: qual o tempo que eu tenho dedicado para Deus? Qual é a prioridade que eu tenho dado para cuidar de mim? Porque a Quaresma é o tempo de olhar para a interioridade. Às vezes nós nos preocupamos muito com aquilo que é exterior e pouco nos preocupamos com a nossa interioridade. Então, olhar para dentro. Como é que está o meu coração? Será que eu sou um túmulo vazio? Ou eu sou a morada de Deus? Deus habita em mim? Ou eu não carrego nada dentro de mim? Então, são esses momentos de parar. E se nós não pararmos, a vida vai nos atropelando. As coisas vão nos atropelando. O tempo passa e nós não vivemos com intensidade, com profundidade a nossa vida. Então, parar. Temos que ter isso como prioridade. Exato. Porque a gente sempre se organiza, para fazer aquilo que é prioridade. Então, colocar a oração, os nossos momentos com o Pai Eterno como prioridade na nossa vida. Agora, 8h26, quero voltar a falar sobre a campanha Tá na Hora de Doar, que movimenta a nossa programação nesta sexta-feira. O objetivo principal desta vez é viabilizar a vinda do sino Vox Patris, que já está em trânsito na Polônia, rumo à Trindade. O maior sino que badala no mundo carrega em suas artes a extraordinária narrativa da Romaria do Divino Pai Eterno. O sino partirá do porto de Gdansk, de onde seguirá de navio até o porto de Santos, em São Paulo. A viagem marítima deve durar cerca de 45 dias. Após desembarcar no Brasil, o Vox Patris seguirá por terra até chegar à Trindade, nas vésperas da Romaria 2025, que acontece entre os dias 27 de junho e 6 de julho.
O sino maior chegará acompanhado por 2 sinos menores que também integrarão o campanário do novo santuário. E enquanto o campanário não fica pronto, o sino será exibido em um espaço especial para que os devotos possam conhecê-lo durante a festa deste ano. A obra possui uma representação visual e simbólica da história que teve início em 1840 e que atrai milhões de fiéis todos os anos à capital da fé de Goiás. Então estamos todos nessa expectativa. Você também é responsável por essa obra, é responsável pela vinda do Sino Vox Patris aqui ao Brasil. E nós estamos, claro, através da TV Pai Eterno, informando, né, Padre, quem está em casa sobre todo esse processo que está acontecendo. É um processo longo, que precisa de muita estratégia, muito planejamento, mas que está acontecendo como previsto até aqui, certo? Com certeza, Wilke. A peregrinação do Sino Vox Patris até o Brasil, nós estamos compreendendo como esta grande peregrinação. Estamos dentro do ano jubilar, ano da esperança. E o Sino Vox Patris, ele vai ser um símbolo dentro desse contexto de fé, dentro desse contexto de devoção aqui em Trindade, um símbolo que nos levará ao transcendente, né? A escutar a voz de Deus. O sino toca para nos comunicar, é preciso ouvir a voz de Deus, é preciso fazer a vontade do Pai. E nesse ano, de maneira especial, 185 anos de devoção ao Pai Eterno, o sino traz em si, né, cravado nele, essa história de fé que começou lá no encontro do medalhão, na construção da primeira capelinha, na construção do santuário da matriz, depois no Basílica e agora na nova casa do Pai. Então perceba que são estações que foram percorridas. O sino é mais uma estação. Ele rememora toda a trajetória dessa romaria. Toda a trajetória da romaria, exatamente. E em julho nós estaremos aqui, de fato, celebrando esse momento forte, festivo, alegre, de encontro dessa família que está aí espalhada no Brasil inteiro, mas que em Trindade o coração bate mais forte. E o legal é o que eu disse, né? A pessoa que vier até Trindade na romaria vai ter a possibilidade de conhecer pessoalmente esse sino com todos esses elementos que o senhor mencionou aí. Como que isso vai funcionar? As pessoas vão ter acesso de que forma? Isso. Lá no canteiro de obras, Wilke, ao lado dele, nós temos alguns galpões. Nesses galpões será construído como que um museu, onde o devoto ele vai ter a oportunidade de fazer uma experiência de imersão. E aí vão ter projeções mapeadas, onde nós vamos contar um pouco da história da devoção ao Pai Eterno, desde o encontro do medalhão até os dias atuais. Então, antes de você conhecer o Sino Vox Patris, você vai conhecer um pouco da história da devoção, né? E também da história da fundição do sino, da sua trajetória até chegar em Trindade. Então, nós vamos ter essa contextualização para que o devoto possa conhecer. Depois disso, ele vai ser levado a um galpão, um segundo galpão, onde vai ter a exposição do Sino Vox Patris e dos 2 outros sinos, o São João e o São Lucas. E esses sinos terá um momento especial para que eles toquem também. Maravilha! A gente continua falando sobre o sino. Nesse dia especial em que falamos sobre o Vox Patris, a gente vai relembrar um pouco de como foi a passagem da nossa comitiva na Polônia. Padre Jadeuson, inclusive, estava lá. Houve uma cerimônia para apresentar o sino a todos os devotos do Divino Pai Eterno, um momento de muita emoção, em que começamos a contagem regressiva para a chegada do maior peregrino do mundo em Trindade. Acompanhe detalhes na reportagem. Enfim, o momento mais esperado pelos filhos e filhas do Pai Eterno chegou, o envio do Vox Patris para o Brasil. E para marcar esse momento, que começa a ser escrito nas páginas da história da devoção ao Pai, uma cerimônia foi preparada. Na Polônia, uma pequena comitiva, mas no Brasil, milhões de corações unidos a esse momento. Todos nós esperamos ansiosos por este momento, porque a grandeza do amor do Pai continua anunciando a força e a esperança para o mundo. A voz do Pai
ela é escutada em todos os corações que buscam, todos os corações que desejam. Tudo que nós realizamos em Trindade, tudo que nós celebramos ali a partir do Santuário do Pai Eterno, é graças à família de amor. Sem dúvida, é a doação de cada um dos devotos, dos filhos e filhas do Pai Eterno, que faz com que a nossa missão aconteça. O Vox Patris só pôde ser construído e o Vox Patris só poderá ir para a Trindade, ficar ali definitivamente ao lado do santuário que estamos construindo, graças a esta contribuição da família de amor. Portanto, nada seria possível se não fosse de fato cada coração generoso, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada um daqueles que fazem parte dessa família e que conosco trabalham. E ao cair do pano, o mundo pôde ver de perto o maior peregrino do mundo. O sino, antes oculto, agora se torna luz, pronto para ecoar a voz do Pai. É uma mescla de sentimentos, porque primeiro eu sou um filho do Pai Eterno, eu sou um romeiro do Pai Eterno, também sou um peregrino do Pai Eterno. Depois assumo essa missão com toda a coragem e foimento da minha vida para ser missionário do Pai Eterno. E onde? Na terra de Trindade, no lugar onde de fato eu nasci. Realmente é um sentimento de alegria e de honra poder celebrar esse grande momento. Enfim, o Vox Patris se torna o maior peregrino do mundo. Daqui ele parte para o porto de Gdansk, no norte da Polônia, onde embarca em navio rumo ao Brasil. Em terras brasileiras, uma programação especial está sendo preparada para este momento histórico. De Rudotov, o Vox Patris segue até o norte do país e agora cruzará o Atlântico para chegar ao Brasil. E a jornada do maior peregrino do mundo vem sendo preparada com carinho, para que por onde passe, leve consigo essa devoção de 185 anos. A nossa viagem, ela será uma grande viagem, uma longa peregrinação até a cidade de Trindade. Eu posso dizer também que será uma viagem um tanto quanto desafiadora, porque nós vamos atravessar o Atlântico até o Brasil. Serão ali mais ou menos 45 dias de viagem no navio. O Vox Patris é uma carga especial, portanto ele vai sobre o navio. O restante da carga, com os periféricos do Vox Patris, outros 2 sinos, irão dentro do container, estão também protegidos. A caminhada vai seguir até a cidade de São Paulo, Porto de Santos, quando ali também teremos um grande evento, um bonito evento de acolhida do Vox Patris. Deixando São Paulo, seguiremos para Belo Horizonte e ali também faremos um evento para esse povo mineiro, celebrando para o Brasil. Em Brasília, nós também iremos celebrar um bonito evento, porque entendemos a importância de Brasília para o Brasil e óbvio que a bênção do Pai Eterno precisa alcançar todo esse povo a partir desse evento que nós estamos realizando. Depois ali seguimos para Trindade e vamos enfim acolher o Vox Patris em Trindade numa grande cerimônia, um momento bonito de fé, de celebração, de encontro. O Vox Patris na sequência será batizado e depois ali bem próximo do santuário, bem próximo da Romaria do Pai Eterno, poderemos ouvir pela primeira vez o sino Vox Patris. E no Brasil, todos são convidados a serem peregrinos ao lado do Vox Patris. Vamos receber o maior sino que badala do mundo. Um grande peregrino está chegando em nossa cidade, o Vox Patris, graças a você. Por isso, muito obrigado, querido devoto do Pai Eterno. Muito obrigado você que é família de amor. Muito obrigado você que recebe mensalmente a nossa carta evangelizadora, que contribui, que ajuda e que acredita nesse projeto. Vamos juntos continuar e daqui peço a bênção do Pai Eterno para você, para a sua família. Vamos continuar juntos, trabalhando, evangelizando, promovendo a esperança, promovendo a paz, tá bom? Continue aí, sintonizado com a gente, porque nós precisamos sempre, como uma família, sempre permanecer unida para que a missão se realize. Deus te abençoe.
bem, seguimos então na expectativa da chegada do sino. Você aí de casa acompanha essa peregrinação aqui junto com a gente. Padre Jadeilson, obrigado mais uma vez por ter vindo tomar esse café aqui no nosso Santo Café. Eu que agradeço, Wilker, a oportunidade. E eu tenho certeza que você que está em casa tem gostado de tomar esse Santo Café conosco todas as manhãs. Tem sido, de fato, um momento muito gostoso. Mesmo quando a gente não vem para aqui, eu faço questão de acompanhar. Aí o senhor toma café lá? Às vezes eu estou saindo de Trindade para Goiânia e vou com o YouTube ligado assistindo, ouvindo, na verdade.